Bom dia, gente. Hoje, nas primeiras horas da manhã, eu enviei no grupo esse assunto aqui, ó, sobre o substantivo. Tá? É um assunto pequeno, ele faz introdução ao assunto substantivo, sendo que o assunto ele é muito grande. Nós vamos começar com dando início com os substantivos comuns e os próprios. Tá? Ele, como vocês podem observar, ele é pequeno. E tem uma atividade aqui que já vou explicar para vocês como é que vocês devem fazer. Tá? Então, esse mesmo assunto aqui eu transformei em slide para melhor explicar para vocês. Para começo de conversa, eu quero apresentar para vocês aqui a importância de se aprender não só o substantivo, que é esse que nós estamos vendo aqui, ó, mas todas essas 10 que é chamado de classe de palavras. Na língua portuguesa existe 10 classes de palavras. O substantivo que nós estamos dando início hoje é apenas uma delas. Isso não quer dizer que vocês vão aprender no quinto ano todas as 10 classes de palavras. Mas até o final do ensino médio vocês têm que saber identificar numa frase, por exemplo, qual é a classe de palavra específica. Então, olha, as 10 classes de palavras são substantivo, artigo, que foi o nosso primeiro assunto, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeção. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui do propósito de se aprender essas 10 classes de palavras. Veja aqui nessa frase, mamãe preparou um almoço gostoso. Então vejam que essa frase formada por 5 palavras, cada palavra representa uma classe de palavras. Por exemplo, mamãe. Mamãe é um substantivo. Preparou. Preparou é o verbo preparar. Como vocês devem lembrar, é artigo indefinido. Almoço. Almoço também é substantivo. E gostoso é adjetivo. Veja que nessa frase pequena tem 4 classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo e verbo. Então é esse o objetivo de se aprender as classes de palavras. E nós vamos começar com substantivo. Então no outro slide mostra aqui, ó, que o substantivo ele também é dividido em 9 tipos. Ou seja, existem 9 tipos de substantivo. Como nós estamos vendo aqui, ó, próprio, um exemplo de substantivo próprio, Juliana. Como nós vamos ver adiante, todos os substantivos próprios começam com letra maiúscula. Então, à medida que a gente estuda o substantivo próprio, a gente estuda o comum também. Tem um exemplo aqui de comum, menina. Menina é um nome comum, é um substantivo comum. Outro tipo de substantivo é o simples e composto, que é estudado junto. O que seria um substantivo simples? Um exemplo, moleque. É um substantivo simples, é um nome simples. E o composto, pé de moleque. É uma palavra formada por 3 elementos. Isso também nós iremos estudar. Temos também o substantivo primitivo e derivado. Ó, primitivo, aquele que vem primeiro, de primeiro. Pedra, por exemplo. E derivado é a palavra que derivou, que veio da palavra primitiva, ou seja, pedreiro, pedraria, pedregulho, são palavras derivadas que elas só existem porque antes dela existia a palavra primitiva. Assim como pão, padeiro, porta, porteiro e assim sucessivamente. Assim como também temos o substantivo concreto e abstrato, que também são estudados juntos aqui. Concreto, por exemplo, sereia. O que seriam os substantivos concretos? São aqueles nomes, aquelas palavras que existem na vida real ou na nossa imaginação. Nesse caso aqui, a sereia, ela existe na nossa imaginação, ela não existe na vida real. E já o substantivo abstrato é aquele que depende de outro para existir. Por exemplo, aqui, ó, paixão. A paixão, ela só existe se alguém sentir paixão. Assim como a raiva, ela só passa a existir
quando alguém está com raiva. Ou seja, os substantivos abstratos são aqueles substantivos que dependem do outro para existir. E temos o substantivo coletivo, que é aquele que, mesmo a palavra estando no singular, como aqui a constelação, ela indica um conjunto, um grupo de seres da mesma espécie. Por exemplo, constelação é um grupo de estrelas. Então, como vocês puderam ver aqui no estudo do substantivo, ele é bem amplo. Olha, ele é bem amplo. São 9 tipos de substantivos. E nós vamos começar com o assunto que vocês receberem, os substantivos próprio e comum. Tá certo? Olha lá. Substantivo. Nós temos aqui, ó, todos os seres, todos, isto é, as pessoas, os animais, as plantas e as coisas em geral têm nome. Então, tudo que tiver um nome, todos esses seres que existem no mundo e que têm um nome, esses nomes são substantivos. Veja aqui alguns exemplos aqui, ó. Para cada uma dessas figuras aqui, cada uma dessas figuras tem um nome. Esse primeiro aqui, menino. Então, a palavra menino é o substantivo. Esse segundo desenho aqui é uma flor. Então, a palavra flor é um substantivo. Ó. Maçã. A palavra maçã é um substantivo. Tartaruga. A palavra tartaruga é um substantivo. Relógio. A palavra relógio é substantivo. Então, o que é o substantivo? É o nome de todas as coisas em geral. É o que vem explicar bem aqui. Ó. As palavras, essas palavras aqui. As palavras que dão nome aos seres em geral são chamados substantivo. Essa é a definição para substantivo. São as palavras que dão nomes aos seres em geral. Olha aqui. Veja essas frases aqui. Gabriela vem à escola todos os dias. Ela adora estudar. Outra frase. O príncipe e a princesa foram recebidos com muita alegria pelo povo. Uma terceira frase. No sítio do vovô tem muitos animais. O preferido de todos é a arara. Então vejo aqui que na primeira frase a palavra Gabriela, escola, dias são os substantivos da frase. Veja que Gabriela é o nome de pessoa, então sempre o nome de pessoa, sempre o nome próprio vai começar com letra maiúscula. O ela aqui, por que ele está começando com letra maiúscula se ele não é substantivo? É porque sempre depois de um ponto em seguida, continua-se a frase com letra maiúscula. Isso a gente vai ver mais adiante. Veja na segunda frase aqui, o príncipe e a princesa foram recebidos com muita alegria pelo povo. Quais são os substantivos dessa frase? Príncipe, princesa, alegria e povo. Então veja que nós temos aqui, ó, 2 substantivos comuns, um substantivo abstrato e um substantivo coletivo. Aqui, no sítio do vovô tem muitos animais. O preferido de todos é arara. Sítio, substantivo. Vovô, substantivo. Animais, também é substantivo. E arara. Então, o objetivo dessa aula é vocês conseguirem identificar numa frase e até mesmo num texto quais dessas palavras são substantivos. É esse o objetivo dessa aula. E também saber identificar quais desses substantivos são próprios e comuns. Olha aqui, ó, substantivo comum e substantivo próprio. O menino conheceu a tartaruga tracajá. Sabe qual é a tracajá? Olha aqui, ó, uma tartaruga tracajá. Própria da Amazônia. Veja que Amazônia, por ser o nome próprio, é o que a gente vai ver aqui, ó. Veja que as 3 palavras destacadas que estão em preto aqui, ó, menino, tartaruga e Amazônia, esses 3 nomes são substantivos. Observe que a única situação
em que uma frase admite que uma palavra comece com letra maiúscula, como no caso da Amazônia aqui, é quando essa palavra for um substantivo próprio. Então veja aqui, ó, menino. Por que menino é substantivo comum? Porque pode ser qualquer menino. Por que tartaruga também é um substantivo comum? Porque pode ser qualquer tartaruga. Já a Amazônia, ela é um substantivo próprio porque está especificando qual é o tipo de floresta, nesse caso aqui. A floresta amazônica só tem uma. E por ter uma, ela tem um nome que é próprio dela. Então, por isso que tem que começar com letra maiúscula. Tudo bem? Esse é um dado importante que eu gostaria que vocês nunca esquecessem, que os substantivos comuns não precisa escrever com letra maiúscula. Já os próprios é obrigatório a escrita começar com letra maiúscula. Tá? Olha lá. O que são substantivos comuns? Substantivo comum é aquele que dá nome a todos os seres da mesma espécie. Por exemplo, aqui, ó, menino, tartaruga, cachorro. Então, são substantivos comuns. É escrito com letra minúscula, como nós podemos ver aqui em menino e em tartaruga. Aí temos aqui exemplos, aqui, ó, vovó, livro, cadeira, lagarto, xícara e etc. Temos aqui 5 exemplos de substantivos que são substantivos comuns. Vou fazer uma frase com essas 5 palavras. Veja lá. Enquanto lia o livro, sentada na cadeira, vovó assustou-se quando um lagarto derrubou sua xícara de chá. Vejam que nessa frase aqui não tem nenhum substantivo próprio. O E de enquanto aqui está com letra maiúscula, porque nós sabemos que todo começo de parágrafo começa com letra maiúscula. Eu já falei isso para vocês. É só dar uma lembrada. Só lembrar daquela aula que nós falamos a respeito disso daqui. As demais palavras, que são essas figuras aqui, que eu coloquei anteriormente, são substantivos comuns. Por exemplo, a vovó pode ser a vovó de qualquer pessoa. Agora, a partir do momento em que ela ganha um nome, esse nome que ela ganhou já é próprio dela. Ok? Olha lá, ó. Que é o que a gente vai ver agora aqui, o substantivo próprio. É aquele que dá nome a um só ser da mesma espécie. É escrito com letra maiúscula. Veja aqui exemplos aqui, ó. Se fosse uma menina, seria comum, mas se nós dermos o nome dela para Renata, o nome Renata já não é mais comum, é próprio. É o nome próprio da menina. Olha aqui, ó. Esse daqui é o país do México. México, se fosse país, a palavra país poderia ser qualquer país. A palavra país é um substantivo comum. Agora, quando o país ganha um nome, nesse caso aqui o México, olha aqui, ó. Tá aqui o México. Aí ele já passa a ser um substantivo próprio. Olha aqui, ó. A turma do Chaves, que também é um nome próprio. Observe que tanto Renata quanto México e Chaves, todos esses nomes começaram com letra maiúscula. Todos começaram com letra maiúscula, porque é o que está dizendo bem aqui, ó. O substantivo próprio é escrito com letra maiúscula. É uma regra. Não pode deixar essa regra de fora da sua escrita. Se você escreve o seu próprio nome com letra minúscula, você errou a escrita. Ok? Olha lá. Fazendo uma frase aqui com a Renata, com essas 3 figuras aqui, ó. Renata foi ao México conhecer a turma do Chaves. Então, observaram a importância da letra maiúscula? Como eu falei para vocês, a única situação em que uma frase
aceita letra maiúscula no meio da frase ou no meio do texto é quando essa palavra é um substantivo próprio. Tudo bem? Olha lá. Veja bem aqui que nós temos aqui cachorros. A palavra cachorro, vou tirar esse S aqui para não complicar. Eu só coloquei no plural porque tem mais de um, mas só para não complicar. A palavra cachorro é um substantivo comum. Por quê? Porque cachorro pode ser qualquer um desses daqui. Agora, quando a gente denomina o animal, quando eu passo a chamar esse cachorro aqui de Totó, esse daqui de Lalá, Dully e o Milo, quando eu passo a dar nome para esses cachorros, os nomes que eles recebem são substantivos próprios. A palavra cachorro é comum. Já o nome que eles recebem é um substantivo próprio. E observe novamente como todos começam com letra maiúscula. Isso é muito importante. Você não deve esquecer. Tá certo? Essa atividade que tem no final essa atividade que tem no final aí, não sei porque eu coloquei, se eu preparei de madrugada, essa atividade, não sei porque eu coloquei essa data aqui. Tá, mas vamos lá, o que interessa é aqui. O que é que vocês vão fazer nessa primeira questão aqui? Vocês vão completar o quadro com 5 substantivos comuns. Ou seja, vão escrever 5 nomes de brinquedos, porque o nome de todos os brinquedos são comuns. 5 nomes de frutas, 5 nomes de animais e 5 partes do corpo humano. Todos esses nomes que vocês vão escrever aqui são substantivos comuns. Então, boneco é comum. Uma fruta, graviola é comum. Um animal, porco é comum. Uma parte do corpo, barriga, também é comum. Já nessa outra aqui, vocês vão completar o quadro com substantivos próprios. E todos, aqui está dizendo aqui, ó, todos os nomes próprios, todos os nomes que vocês vão escrever aqui, obrigatoriamente deve começar com letra maiúscula. São 5 nomes de capitais. Pode ser capitais, tanto capitais brasileiras quanto capitais mundiais. Pode ser tanto, por exemplo, Belém, que é a capital do Pará, ou Paris, como é a capital da França. Então não importa qual é a capital, se ela é brasileira ou ela é de outros países, não importa, mas não esqueça que tem que começar com letra maiúscula. Nome de pessoas, 5 nomes de pessoas. Aqui vocês vão escrever, o Amapá ele tem 16 municípios. Vocês vão escrever o nome de 5 aqui. E 5 nomes de países. Lembrando que todos devem começar com letra maiúscula, tá? Então, esse é o nosso primeiro assunto. Após escrever, dê uma lida. Isso vai ajudar com que vocês possam entender os demais assuntos